Oi, gente, tudo bem? E aí, vamos continuar nossa série Século XX? Foi tão difícil pensar nesse vídeo, porque a gente vai falar de uma das décadas que eu mais amo na história da moda, década de 20, 1920. Assim como a década de 20, eu também sou apaixonada por outras décadas, como a de 60, e quando a gente chegar lá vocês vão entender. A década de 20 traz um pouquinho do que a gente está vivendo hoje. E se as histórias realmente se repetem, eu espero que uma parte da década de 20 venha assim para as nossas vidas. O pós-guerra, final da Primeira Guerra Mundial, as pessoas estavam exuberantes, exageradas, querendo viver tudo aquilo que não viveram. Foi realmente uma década de muita aventura, de muita festa, de muita liberdade, de muita libertinagem, porque as pessoas não sabiam o que ia ser dali a alguns anos. Eu sou Patrícia Della Torre, publicitária, estilista, empreendedora, mãe, amiga e tantas outras coisas. Então vamos lá para a década de 20, bora? Se você não assistiu o vídeo anterior sobre o início do século 20, clica aqui, ó, que vai aparecer aí para você, tá? É importante assistir para poder entender do que a gente vai falar hoje. A década de 20 chegou assim para arrebentar a boca do balão, né? Final da Primeira Guerra Mundial, as pessoas queriam muito viver, elas queriam muito curtir, e as garotas estavam muito desobedientes. Então, junto com a década de 20 vieram o voto feminino, vieram os cabelos mais curtos, as mulheres não queriam mais ficar dentro de casa só limpando, cozinhando e cuidando de criança. Algumas, ok, voltaram, é o que elas gostam, sem problema nenhum, mas muitas pegaram gostinho pela liberdade, pelo empoderamento, né? Então, nós tivemos aí as mulheres com os cabelos mais curtos, as saias subiram, não subiu tanto, né? Mas para aquele período ali já foi maravilhoso. Elas passaram a usar trajes masculinos, né? Elas se apropriaram de algumas peças que até então eram usadas mais pelos homens. Ó, aqui no meu mural tem até uma imagem de uma garçon, né? Que era aquela moda. Inclusive tem uma marca de moda chamada La Garçon, que é por conta disso. As mulheres passaram a fumar, elas passaram a dirigir e elas passaram a querer cuidar do corpo. É um cuidar do corpo meio esquisito, tá? Porque se bebia, se fumava e virava à noite em festas, muita boemia. Mas era um cuidar, era um início. Então elas passaram a usar roupa de banho, a gente não pode falar de biquíni, era uma roupa de banho, né? Então o corpo um pouco mais bronzeado, a pele ainda continuou bem alva, mas o bronzeado chega pra ficar ali, por conta justamente dessa coisa de querer cuidar, curtir o dia, curtir clube, né? Os encontros sociais. Muitas coisas foram aceitas por conta de todo aquele sofrimento anterior. Então, tiveram muitas traições, tiveram muita sexualidade, mas aí ok, né? Então, o que se usou naquele período e que a gente usa hoje? O orientalismo ainda estava em voga, tá? Então, kimono, bordado, aquelas figuras chinesas, faraó, muita referência egípcia, e por isso mesmo os faraós nas estampas, e aí se usou muita miçanga, aquele balanço daqui, balança dali, na hora de dançar o charleston, né, o jazz, é muito referência egípcia. Os ombros passaram a ser mostrados. Então, lembra que década de 10, a gente já começa ali, até 18, a gente já começa a ter uma gola em V, né? A gola pneumonia, que já foi o auge para quem não mostrava nada. E, de repente, tudo bem que lá no renascentismo, elas usavam essa região aqui, né? Mas aí é outra coisa, a gente fala depois. É só porque algumas pessoas podem falar, mas e lá no renascentismo que os peitos ficavam, né? Os seios ficavam exuberantes. Mas ok. Então assim, tava tudo fechadinho aqui. A gola ficou V. E aí agora começa-se a mostrar os ombros. Então, saia sobe, a saia midi.
lembra um pouco essa saia que elas usavam ali. É porque a saia ainda era um pouquinho mais baixa do que uma saia midi tradicional, mas já lembra a saia midi, tá? A cintura volta pro lugar, a cintura império encerra ali, e aí a cintura volta a descer e vai pro lugar realmente da cintura. Os sapatos eram com um fechamento em cima do pé, em cima do peito do pé, o que se chamava fechamento pulseira, tá? Se usou muito veludo, muito bordado, drapeado, jersey, roupas que davam movimento. As mulheres passaram a se produzir mais, a querer se mostrar mais. Então, colares com nozinho, o famoso colar com nozinho, até coloquei um aqui hoje, ó, eu sou alucinada com colares, então coloquei esse daqui hoje. Os brincos, né, então o cabelo curto, brinco, tiveram essas referências egípcias também por conta da abertura do túmulo do Tutankhamon em 1923. Então também tem isso, tá? Então, por isso a história do faraó e das referências egípcias. Em 29 a gente tem a crise, né? A gente tem a crise de 29, com Nova York naquela situação terrível, mas eu tô ainda um pouquinho antes, tá? Eu tô ali ainda onde a Europa tá curtindo bastante e os Estados Unidos também, né? Então, o que eu tô falando aqui vai Estados Unidos, Europa e o Brasil sempre depois, né? Sempre um pouco depois, né? Mas as mulheres que tinham acesso à informação também já estavam começando a usar tudo isso que se usava na Europa, tá? Era minoria da minoria, mas ok. Figuras geométricas, a gente tem o cubismo, né? A gente entra na arte, a gente entra no cubismo, e aí a gente tem o cubismo abstrato, a gente tem alguns movimentos cubistas, mas na moda vem a história do geométrico, e com o geométrico vem Art Deco, tá? Que a gente vai falar disso um pouquinho mais à frente, mas basicamente a gente tinha muita figura geométrica, muitas referências Art Deco, tá? Vou colocar aqui uma explicaçãozinha rápida do Art Deco para quem ficar curioso, e as estampas, tá? Os bordados e essa exuberância e essa alegria, tá? Eu espero sim que a história se repita e que acabando o Covid, acabando essa pandemia que nós estamos vivendo, venha um pouco dessa alegria e dessa exuberância e de toda essa originalidade da década de 20. Claro, um pouquinho de equilíbrio, né, gente? E assim como no período que a gente tá vivendo, onde muitas pessoas falam, ai, com Covid eu parei de treinar, ai, eu estou muito ansiosa, tô comendo muito, ai, me engordei, não tô indo mais na academia, isso também aconteceu lá. E aí as pessoas começaram a cuidar muito do corpo e é onde surge uma moda, um sportwear, uma moda esportiva. Lembra da camiseta polo? Vem daí, Polo Ralph Lauren. A camiseta polo surge aí com o hipismo. Então nós temos o jogo de tênis, nós temos o golfe, nós temos o hipismo, a roupa esportiva que tantos homens passaram a usar quanto as mulheres. Tá? Então a gente não pode esquecer do sportwear tão importante ali, foi um divisor realmente de água pro esporte no dia a dia. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curta o canal, entra na página dela Torre.store, compre de quem faz, muitas pessoas envolvidas, um trabalho lindo feito no Brasil e feito com muito amor, tá? Então é isso, um beijo.